37. Então, sobrenatural, meus queridos, é experimentar aquilo que é realmente extraordinário, é experimentar aquilo que é extraordinário, experimentar aquilo que Deus tem para mim e para você. Quando nós buscamos ao Senhor, nós pedimos, nós clamamos, nós chegamos com uma expectativa, mas a palavra do Senhor, ela diz para mim e para você que os sonhos dele, que os planos dele para mim e para você são muito maiores, muito melhores do que os nossos. Aí já começa a ter a demonstração do sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Já começa então o Senhor a mostrar e a provar o quão grandioso e o quanto Ele nos ama. E aqui no livro de Ezequiel, ontem, eu achei interessante que o pastor Fernando Melo ministrando, ele ainda falou sobre Ezequiel, e o Senhor já tinha falado no meu coração, desde lá da chácara, sobre essa palavra. Eu falei, ó, o Espírito Santo está querendo dizer alguma coisa, porque ele me trouxe uma palavra, e o pastor Melo ainda toca ainda nessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Aqui em Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, profetizei como me foi ordenado. Então, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Versículo 8: olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Quando nós clamamos ao Senhor, e nós conhecemos essa história, o Espírito do Senhor pega o profeta e o leva até um lugar de ossos vazios, um lugar de ossos secos, onde ele andava, os ossos estralavam e quebravam. E o Espírito do Senhor, e o Senhor diz, profetiza, declara, ora. E o profeta então, ele começa a fazer segundo a palavra do Senhor veio a ele. E ele ora, e ele declara. E o interessante é que quando ele começa a declarar, quando ele começa, então, ele escuta um barulho. É o barulho sobrenatural de Deus. Porque ele escuta osso batendo com osso, se chegando cada um ao seu lugar. E de repente ele olha e começa a ver nervos, e começa a ver carne, e começa a ver pele tomando aqueles ossos, tomando aquela situação. Muitas das vezes nós, numa campanha como essa, a gente vem para a igreja como aqueles ossos, muitas das vezes debilitados, muitas das vezes na última situação. Muitas das vezes, meus queridos, nós chegamos aqui crendo que tem que acontecer hoje, porque se nós sairmos daqui como nós chegamos, não sei como será a nossa casa, não sei como será o nosso trabalho. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, que o Senhor tem colocado no nosso coração, é que nós podemos sim declarar, nós podemos sim profetizar a mudança de situação, a mudança de tudo aquilo que nos impede de viver o melhor de Deus. E quando nós não temos a fé necessária, quando nós não cremos da maneira suficiente para experimentarmos o milagre de Deus em nossas vidas, para vivermos então essa virada que o Senhor tem para trazer sobre nós, nós podemos pedir a Ele, nós podemos clamar a Ele, para que Ele possa vir ao nosso auxílio e aumentar a nossa fé. A palavra de Deus diz que esse pai, ele clama ao Senhor: Senhor, se pode, ajuda-nos. E o Senhor Jesus vira para ele e fala: tudo. Ele não diz que é apenas aquele milagre específico, ele não diz que é apenas aquela situação, ele não diz que é apenas financeiro, ele não diz que é apenas no relacionamento, mas ele diz que é tudo. Tudo, é tudo, ele engloba toda a nossa casa, toda a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde. Ele traz então uma palavra e ele fala para mim e para você: se creres, tudo é possível ao
E aquele homem, aquele pai, ele entendendo a sua pequenez, ele entendendo que ele ainda não estava ainda numa situação de enxergar o milagre de Deus vindo sobre o seu filho, sobre a sua casa e família, ele fala: Senhor, eu creio, mas eu preciso de ajuda para aumentar a minha fé. Assim também devemos ser nós, meu irmão e minha irmã. Muitas das vezes nós pedimos tanto, nós clamamos tanto. Quantas vezes nós pedimos por milagres, quantas vezes nós clamamos por N situações, e a gente acaba não vendo o milagre acontecer, a gente acaba não vivendo aquilo que nós depositamos muitas das vezes a nossa fé e esperança. Mas o Senhor, Ele nos ensina que nós devemos pedir a Ele para que Ele possa renovar a nossa fé, para que Ele possa elevar a nossa fé, de maneira em que nós possamos viver o sobrenatural dEle sobre nossas vidas. Acredito que a maioria de vocês conhecem a minha história, mas a minha esposa, onde nós oramos por 8 anos, nós clamamos por 8 anos, meus irmãos. 8 anos não são 8 dias, 8 anos não são 8 horas, 8 anos, meus queridos, é muito tempo. Nós oramos por 8 anos por um milagre, e as pessoas que nos acompanham, o nosso bispo, mas a bispa, o apóstolo, todos os nossos pastores, amigos, o pastor Carlos, que é da nossa época, que nos acompanha há muito tempo, sabem, e oraram conosco, e estiveram ali pagando preço conosco, e nós não desistimos. Nós continuamos crendo, nós continuamos confiando, nós continuamos insistindo no Senhor. E de repente aqui nesse altar, e de repente aqui numa noite, o bispo ele vai e chama, como ele sempre tem o costume de fazer, aquelas pessoas que têm um pedido especial. E eu e minha esposa, nós viemos aqui, ajoelhamos aqui diante do altar do Senhor. E nessa noite nós sentimos algo diferente. Essa noite eu acredito que foi como um profeta, que ele começou então a escutar osso batendo em osso, e ele começou a ver então aquela situação sendo transformada, porque nessa noite específica que nós ajoelhamos aqui, nós começamos a ouvir o som dos céus. Nós começamos a ouvir aquilo que o Espírito Santo trouxe aos nossos corações. E no tempo certo, meu irmão e minha irmã, o nosso milagre veio de uma maneira extraordinária, veio daquela maneira que Deus sempre faz, nos surpreendendo em todos os sentidos. E nós podemos dizer que nós estamos há 5 anos vivendo o melhor de Deus para a nossa casa. Deus, Ele tem maravilhas, meu irmão e minha irmã, para operar não apenas nas nossas vidas, mas sobre toda a sua igreja. Você que saiu da sua casa, você que saiu do seu lar, do seu trabalho e veio buscar e clamar a esse Deus. Deus, Ele não é Deus de apenas um homem, Ele não é Deus apenas de um casal apostólico, apenas de um casal de bispo, Ele é Deus de todos nós. Amém. Ele é Senhor único e absoluto de todos nós. Quando nós reconhecemos o soberano dEle e clamamos por Ele, nós passamos então a enxergar de maneira diferente. Nós passamos então a andar de maneira diferente. Nós não andamos mais no natural, nós não andamos mais conforme aquilo que as leis naturais dizem. Porque as leis naturais, meu irmão e minha irmã, elas diziam que eu especificamente não poderia ter filhos. As leis naturais diziam que eu não poderia jamais abraçar a minha filha. Mas então, de repente, nós passamos a andar de acordo com o sobrenatural de Deus. Nós passamos a orar e confiar no agir de Deus em nossas vidas. E quando nós fizemos isso, quando nós então realmente nos esvaziamos de nós mesmos e passamos a confiar plenamente, inteiramente no Senhor, nós começamos a ouvir outros batendo sobre outros. Nós começamos a olhar e começamos a ver carne, tendões, pele, cobrindo então o nosso milagre. Porque o Senhor, meus amados, Ele tem resposta. A palavra dele diz que mesmo antes de nós começarmos essa campanha do sobrenatural, Ele já liberou nos céus para
você, para sua casa, para sua família, o sim e o amém. Ou seja, Ele já liberou a resposta sobre o seu pedido, Ele já liberou um milagre para a sua vida. Basta apenas que você possa confiar, crer e continuar andando segundo a fé, não segundo aquilo que vemos, não segundo aquilo que sentimos, mas segundo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém. Ele tem respostas. E quando nós olhamos aqui no versículo 9, Ele então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Muitas das vezes nós não declaramos da maneira necessária, muitas das vezes nós oramos e buscamos, e de repente nós nos desfalecemos e nós desanimamos. Aquele profeta, ele declarou sobre aquele vale de ossos secos, ele declarou sobre aquela multidão, e veio osso batendo com osso, veio tendões, veio carne, veio pele, mas aqueles ossos continuaram mortos. E quando isso acontece, muitas das vezes nós olhamos, mas vai o milagre, e aquilo que o Senhor prometeu, e a resposta do Senhor. Ah, Deus, eu preciso da minha casa própria. Senhor, eu preciso de um carro para que eu possa ir à igreja, para que eu possa te buscar, para que eu possa trabalhar. Senhor, eu preciso dessa situação. E de repente aquela situação, ela parece que vai começar a andar, parece que vai começar a acontecer, e eu me torno morto, e eu vou e paro então de clamar, eu vou então e me acomodo. E o que acontece, meu irmão? Eu deixo de viver, eu deixo de receber o sobrenatural, o melhor, o extraordinário, aquilo que é realmente Deus tem preparado para a minha vida, quando eu desanimo meu coração. Por isso o Senhor, várias vezes na sua palavra, quando Ele chama homens, mulheres, profetas, Ele fala para que nós possamos